gostaria de iniciar a reunião da seguinte forma. Nós temos uma hierarquia que é muito pouco falada no mundo cristão, independente de religião. O que nós fazemos não está ligado a religião nenhuma. Então nós temos o crístico, que é um ser, um espírito, uma inteligência, uma sabedoria que está acima do Cristo. O crístico, depois vem o Cristo, depois vem simbolicamente o Jesus, e aí vem a espécie humana com a sua inteligência humana. Essa é a hierarquia. Então agora vocês vão entender. Se nós estamos como alma macho e fêmea, a alma que está em nós é macho e fêmea. Aquele símbolo do casal alquímico, que metade do rosto, metade da cabeça, uma cabeça fêmea e outra cabeça macho, que muitos já viram essa figura em alquimia. Provavelmente vai ser anexada junto a esse vídeo para que as pessoas que não conhecem entendam. Então a nossa alma é macho e fêmea. É o casal que foi criado, macho e fêmea os criou. Simbolicamente é assim em todos os animais, macho e fêmea, macho e fêmea. Até em alguns vegetais é assim, macho e fêmea, macho e fêmea. Em cada um desses seres, do vírus até o maior dos animais, mesmo na época em que existiam dinossauros, era um espírito e uma alma chamado casal que dirigiam esta vida desses animais, comandavam a vida. Ou seja, a manifestação dentro de um animal é a comida para o espírito e a alma, para este casal. Era o alimento, não o alimento de comer pela boca que eu estou falando, alimento a nível de energia, de vibrações, daquilo que o animal libera como energia. É o alimento do espírito e dessa alma, desse casal. Muito bem. Simbolizado por Adão e Eva. Cada bicho, cada animal, cada ser vivente é como se fosse, foi simbolizado como se fosse um enorme jardim, onde cada espécie era simbolizado como se fosse uma árvore, chamado árvore que foi plantada pelo Criador. Então chamou-se Adão e Eva, que era um só ser, dois em um, repetindo, sua mente precisa alcançar isso, alma e espírito, dois em um. Chamou-se este casal, o Criador chamou este casal e falou: vocês estão vendo todas essas árvores que eu plantei, que existem. Muito bem. De todas elas vocês podem comer o fruto, quer dizer, entrar na existência. Cada árvore daquela representando um animal, um ser vivo. De todas vocês podem comer. Quando vocês comerem desses animais, vocês estão nus, simbolicamente, no reino espiritual, aqui onde vocês estão. Vocês em espírito não tem nada cobrindo, não tem pele cobrindo vocês. Então vocês estão nus, é simbólico. Na hora que vocês forem para alguma matéria, vocês então não estarão mais nus, entrarão naquela matéria e estarão cobertos com aquela pele. Pega a história de João Batista que se cobria de pele, de animais. É uma pista. Muito bem. Então, vocês ao entrarem nesses animais, todo o comportamento desses animais durante a vida inteira, desses animais, a vida física, daquela espécie, daquele animal que você entrou, pode ser a borboleta, o besouro, o cavalo, a vaca, o boi,
qualquer animal, todos os animais que existem, todos, sem exceção, vocês estarão dentro deles e vocês é que dão a força motriz para eles existirem, para eles estarem vivos, espírito e alma. Então vocês estarão se alimentando daquele animal, durante a passagem da vida daquele animal. Entretanto, vocês como espírito e alma não conhecem a diferença entre bem e mal, para vocês não existe isso. Por isso que um animal come o filhote, enfim, come outras espécies, não existe no espírito o entendimento do que é bem, o conceito do que é bem ou mal. Aí, simbolicamente, então a Bíblia narra assim, simbolicamente o texto narra, vocês estão vendo aquela outra árvore que está ali no centro? Aquela representa o animal humano. Entretanto, quando vocês entrarem nesse tipo de pele, para se cobrirem com esse tipo de pele, porque vocês estão nus, não é? Todos nós no reino espiritual, ele queria dizer, estamos nus. Quando vocês entrarem nesse, aí então vai haver uma pega, vai haver um aprisionamento. Por quê? Porque a partir da hora que entrou neles, vocês vão, no humano, vocês passarão a conhecer a diferença entre bem e mal, que é um conceito que somente existe na espécie do animal humano. Então, quando vocês forem comer o fruto dessa árvore, que é o fruto do humano, que é a manifestação do humano, então vocês, como espírito e alma, serão influenciados através de sensações e sentimentos que esse animal tem, e vão saber, vão começar a entender, enquanto estiverem manifestados nesse animal, comendo desse animal, que para vocês vai se chamar pão, que alimenta, vocês estarão então sabendo a diferença entre bem e mal. Por quê? Porque o humano chama-se corpo das emoções e dos sentimentos, que é uma emoção. Muito bem. É necessário entrar por isso aí. Agora, então nós temos Cristo na hierarquia, o crístico em cima, o Cristo e a manifestação simbólica dessa alma e espírito, conhecidos no mundo cristão como Jesus. Simboliza o macho e fêmea, Jesus e Madalena. Vai ter um opositor. E curiosamente, esse opositor ficou sendo chamado de Satanás, foi chamado de Pedro. Querem confirmar agora para entender isso? Não estou querendo aqui falar contra nenhuma igreja. Estou dando explicação de letra viva. Para comprovarem o que eu quero dizer, leiam, abram na página 888. Na Bíblia, onde mostra os textos, chamada Thompson, que é a Bíblia que eu recomendo para estudos. Thompson, página 888. Ou seja, para quem não tem a Thompson, é Mateus 16. Versículo 23. Antes de ler, atenção. Então, este espírito simbólico, espírito de Jesus, macho e fêmea seria Jesus e Maria Madalena, daí vem o ciúme dos discípulos, porque ele falava coisas para Maria Madalena que não falava para as outras almas que estavam com ele. Isso está em livros apócrifos. Os ciúmes que os discípulos tinham de Jesus com Maria Madalena, por quê? Porque simbolicamente ele é a metade dele, é o casal. Do lado de cá,
Então, na sua direita você tem esse casal, na sua esquerda você tem outro casal, que manifesta o quê? Ira, rancor, ciúme, ódio, etc, etc, etc. Simbolizado por outro casal. Muito bem. Do lado de cá eu tenho um casal, Abel. Do lado de cá eu tenho um casal, Caim. Quem prevaleceu na vida do humano, mata o outro, entenderam ou não? Sufoca o outro. Então, a simbólica morte de assassinato de Caim e Abel, que o sangue do teu irmão clama da terra, porque esses são irmãos que caminham. Nós vamos ver isso, inclusive, nos textos egípcios, na simbologia egípcia. Os irmãos, sempre confronto entre irmãos, é esse símbolo. E é curioso que na terra também manifesta no ser humano uma certa antipatia entre irmãos. É interessante isso. Mas nós temos que seguir. Então, se nós temos em cima, comandando esses dois, então esse Cristo simboliza ser acima desse Jesus e dessa Madalena e desse outro casal que está do lado de cá. Então esse Cristo está acima, mas veio para a terra, né? Está manifesto aqui na terra, porque ele está comandando aqui na terra. O Cristo veio ao mundo, à terra. Acima de Cristo nós temos um outro, que é o crístico, que está no céu, não está na terra. Então agora vocês vão entender o que foi desejado ser ensinado há 2000 anos, cerca de 2000 anos atrás, desde o princípio. É simbólico, mas fala, você já consegue entender depois do que eu expliquei. Então vamos pegar quem está lá em cima para falar com ele. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra, através do Cristo, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E segue adiante. Então, se você vê Cristo e Jesus, você vai entender. Só que eu tinha um opositor de Jesus. Jesus nunca quis criar igreja. Nunca desejou criar igreja. Ele estava apenas simbolicamente passando sabedoria. Eu vou ler o texto. Eu não vou falar, eu vou ler. E cada um vai entender como quiser. Para que eu não receba nenhuma acusação de nenhum lado. Leia o versículo 23 de Mateus 16. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. Não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Letra viva e letra morta. Reflita. Ele chamando esse outro de opositor. Por quê? Porque interpretava tudo por letra morta. As religiões têm uma tendência enorme de interpretar tudo por letra morta, como está escrito. Não pega o espírito atrás daquilo que está escrito. Então, a partir da hora que você começa a compreender isso, eu queria te apresentar um outro Jesus, em outro tempo, simbolicamente, nascido também de uma virgem, anunciado por um anjo. Este opositor chama-se Leão. O opositor de Jesus, ou dos que estavam abaixo dessa linha de Cristos ou cristã, eram os cristãos, chamados cristãos. Porque Jesus
Não é que Jesus é o Cristo. Jesus é uma manifestação de o Cristo. É diferente. O entendimento, a colocação das palavras. Falar Jesus Cristo é uma coisa. E Jesus, como espírito e alma, abaixo dessa sabedoria crística, desse Pai dele, é outra. E o Pai do Pai, que é o Crístico. Ok? O Pai enviou o Filho ao mundo. Dá para entender agora. Então, o opositor deste Jesus e desses que seguiam cristãos eram quem? Leões. Por isso o símbolo de colocar cristãos para os leões comerem. Você tem o seu lado de Jesus e de uma alma que se arrepende do erro, do pecado, que é simbolizado por Maria Madalena, que era a convivência do mesmo corpo de Jesus, simbolicamente, um casal, simbólico, não é que eles eram casados pelas leis da terra, nós estamos falando de espírito e alma, casal, o que Deus uniu, o homem não separa. E do lado de cá nós vamos ter o opositor. Esse opositor, quando eu dei para vocês Zoroastro, e se você pegar a Ahura Mazda no zoroastrismo, vai ter o mesmo símbolo de um ser crístico e do leão que era o opositor, chamado de Ahriman. O Sansão, simbolizando um Jesus naquela época, é símbolo. O ocultismo a gente tem que entender o que não está falado, expressado aos olhos profanos. É o que está oculto dos profanos, ou seja, profano vai simbolizar aquele que não está pronto para compreender, que ainda não tem entendimento. Então, nós vamos ver o Sansão matando um leão. Isso, para quem quiser depois com mais calma confrontar, Juízes 14. Querem confrontar já? Vamos lá. Página 234 na Thompson. Juízes 14. Inicialmente a história do Sansão é nascido de uma virgem, anunciado por um anjo de Deus, igualzinho a outra história de Jesus. Temos que entender esse simbolismo. No versículo 4 em diante, para ganhar tempo, e Sansão, ele estava aqui com a esposa dele, mas ele gostava da mulher do outro, quer dizer, tinha tendências para fazer certas coisas da manifestação do outro lado dele. Vamos chamar de lado esquerdo, vai, só para vocês entenderem. Não quer dizer que é lado esquerdo, é apenas simbolizando. E por isso que ele foi repreendido até pelo pai e a mãe que repreenderam. Falou para ele: você não tem aí mulher do teu povo, você vai tomar a mulher do outro povo, né, que era dos filisteus, simbolizava a manifestação contrária, a desobediência. Então, no versículo 5 diz assim, desceu Sansão com seu pai e sua mãe. Então nós vamos ter o Crístico, o Cristo, o Sansão, Cristo simbolizando pai e mãe, Sansão, o filho, vindo ao mundo, né? E aí desceu Sansão com seu pai e sua mãe a Tímna. Chegando às vinhas de Tímna, de repente um leão novo rugindo saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que ele rasgou
o leão de alto a baixo como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Muito bem. Mas nem seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Desceu e falou àquela mulher, e ela lhe agradou muito. Depois de alguns dias, quando voltou para a tomar, apartou-se do caminho e, ao ver o corpo do leão morto, neste havia um enxame de abelhas com mel. Tá. Desde que nós começamos esse trabalho há cerca de 14 anos atrás, o primeiro exemplo que a gente pegou sempre foi que uma abelha te visitaria, uma abelha te visitaria, ou seja, simboliza o verdadeiro saber. O mel vai simbolizar o verdadeiro saber. Quando matou o leão, que seria a parte opositora sua, do erro, do engano, força contrária, então matando o leão, daquele ser morto, tira-se doçura, conhecimento, sabedoria. Ou seja, a sabedoria, o doce da sabedoria, só começa a brotar quando o leão estiver morto. Entenderam isso? Quando o leão devorador estiver morto, então aí a sabedoria começa a brotar, o doce mel da sabedoria. Tem que matar o leão. Por isso que muita gente não consegue entender letra viva, porque o leão não está morto. O leão está vivo e está devorando. Entenderam isso? Muito bem. Então vamos seguir. E é o mesmo exemplo de leão e bode, viu? Ou cabrito. É o mesmo exemplo. Muito bem. Muitas vezes eu tenho falado, dado exemplos, e no caso esse Sansão, que tinha longos cabelos, e os cabelos, os fios, os cabelos longos representam manifestações de vida. Cada fio de cabelo representa uma encarnação. Os cabelos, quando vão se tornando brancos, significam encarnações com sabedoria. As cãs, quando vão aparecendo, significam encarnações com sabedorias. Não é mais aquela encarnação da juventude, do ímpeto da juventude, é encarnações sábias. E não passar a navalha no cabelo de Sansão para que a força continuasse, até que ele executasse todo o trabalho, até que ele completasse o trabalho que ele tinha que completar, de lutar contra o erro, o engano, a injustiça, enfim, tudo, inclusive matar leões e raposas. Raposa significa o ladrão, aquele que rouba, que furta, é símbolo de um espírito enganador. Mas o principal disso foi o que vocês acabaram de ler, o nome que ele deu a Pedro. Aquele que interpretava pela letra morta todas as coisas, ao pé da letra, que levava as coisas ao pé da letra. E ao mesmo tempo é o início de uma coisa onde vai brotar. Ele falou: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Começa com a letra morta nos textos religiosos, e dali da letra morta se extrai a letra viva. Então, em cima daquilo, ele edifica a igreja de sabedoria dele. Entenderam isso? Está bem claro, é o que está escrito. Em cima de ti edificarei a minha igreja. Começa com os textos, com a colocação de exemplos, e aí entra a luz, porque o iluminante lá de cima manda a luz, e aí então se clareia. Agora, atenção. Cristo está simbolizado na terra como o sol.
encontrar inúmeras citações e exemplos do sol nos textos. Lua simboliza o que se manifestou, o filho do sol, a alma. Vai representar Jesus, o que recebe a iluminação. Muito bem. Mas a principal referência com relação a sol, que vocês vão encontrar em vários exemplos, não preciso aqui ficar repetindo um por um, vocês têm como procurar no glossário da Bíblia de vocês. Quem não tem, compra um glossário, ou compra uma Bíblia Thompson, que tem glossário junto, ou outra Bíblia que tenha glossário. E aí vocês vão ver escrito assim. Então, se eu tenho aqui, lá em cima o sol maior, a fonte de luz maior, que é o Cristo. Na terra, para simbolizar a luz da terra, Cristo. Embaixo, Jesus, que veio para a noite das encarnações. Encarnação representa a noite, período de treva. O sol que ilumina a lua, filho dele. Só que ele não tem sentimento. Ele é ausente de sentimento. E não é ele que entra na matéria. Muito bem. O principal texto que se refere a sol diz assim, se ele está aqui, debaixo do sol tudo é vaidade. Nada é real. Debaixo do sol tudo é vaidade. Ou seja, abaixo do sol todas as manifestações são vaidades. Isso é a principal coisa para você compreender na profundidade do conhecimento ocultista, alquímico, cristão de letra viva, não de letra morta, não seguidor de... Não adianta seguir fábulas, nós precisamos interpretar. Por isso, para um ele falava por parábolas, e para outro grupo falava claramente. Entenderam? Precisamos compreender aquilo que está por trás da letra, porque a letra mata. O espírito de entendimento atrás da letra vivifica. Senão de nada vale nenhuma busca. Interessante é que é preciso falar de qualquer forma, porque essas encarnações, falando da árvore, do jardim do Éden, simbólico, das árvores que estavam lá e da árvore no meio do jardim, simbólico, tudo isso é símbolo, fábulas, precisa ser entendido o sentido da coisa. Então a gente fala por analogia, muitas vezes. É preciso compreender que nas religiões, ou na religião afro, por exemplo, o bode, simbolizado também por Baphomet, que tinha corpo masculino e feminino, que é a figura que muitos de vocês conhecem. O bode, na cultura afro, é simbolizado por a figura de um homem, de um ser humano, e um bode junto com ele. Um ser humano e um bode junto com ele. Tem muitos desenhos desse tipo. Isso é o Exu, na religião afro. Exu simboliza o humano, um bode ao lado, figura de um humano. Por quê? Porque no humano, este simbólico Exu vai representar apenas o gênero humano e as coisas que ele faz. E o que parte o que emana
do ser humano, que pode e que é dirigido por uma dessas partes que eu falei, o macho e fêmea do lado de cá ou o macho e fêmea do lado de cá, de um dos lados. A regência é um desses. Muito bem. Esta mesma regência tem que ser entendida então de um lado como Caim e do outro lado como Abel. A que predomina tira a vida do outro, simbolicamente, predominando. Na oposição, aí o símbolo de Jesus passa a ser o cordeiro, a alma dele, a metade dele é a ovelha, do lado de cá é o bode e a metade dele é a cabra. É interessante que mesmo na Terra se usa um linguajar vulgar para definir o comportamento de certas mulheres, onde se chama elas de cabrita. Entre os homens é usado isso. Fulana é uma cabrita, quer dizer, não tem um comportamento exemplar. E vai de encontro ao que eu estou falando agora também, ao símbolo da alma, lado feminino do casal. Bom, então nós temos simbolizado leão que come ovelha, que adora comer ovelha, né? E o cordeiro, é isso? Devorador de animais. Nós temos simbolizado nesse jardim do Éden aquilo que muitos às vezes não conseguem ter um entendimento perfeito, porque se existe um ser onde pulsa uma vida, seja qual for, não importa, esse conceito de tamanho de ser é apenas humano. O interior do ser, espírito e alma, não tem tamanho. Não existe tamanho. Energia não tem tamanho. É energia. No átomo está a energia que pode ser, que quando retirada, é de uma incalculável força. Num átomo. Então o tamanho para concentrar energia independe do tamanho do corpo físico. Isso nós temos que compreender, senão nós não andamos nessa caminhada do entendimento ocultista. Então o espírito e a alma habitam qualquer tamanho de corpo, sem necessitar de nenhum reforço para isso, de proporção de tamanho, porque espírito e alma são energia. Então, o que existe numa formiguinha, o espírito e a alma que está numa formiguinha, é o mesmo tamanho de espírito e alma, se ele tivesse, né? Tamanho físico, não tem, que estaria num elefante. Por quê? É preciso compreender isso, e todos aqueles que buscam conhecimento verdadeiro precisam compreender. O espírito manifesta a existência, o comportamento, e a alma manifesta o corpo, o funcionamento. A multiplicação e o funcionamento pertencem à alma. Este casal não pode estar ausente de qualquer ser vivo. Não existe ser vivo. Para o ser vivo existir, tem que ter o espírito e a alma. A alma é que multiplica, faz aquele corpo existir, que nasce do óvulo, nasce da semente, nasce do ovo, nasce por parto, nasce de qualquer forma. A alma é quem vai desenvolver o corpo físico. E o espírito é aquele que dá movimento, dá vida ao corpo físico. Então tem que existir.
Não tem como tirar. Isso está bastante difundido em experiências até com vegetais. Vegetais têm sentimentos. Pesquisas, muitas das quais há muitos e muitos anos, há décadas que vem sendo feitas, vegetal tem sentimento e memória. Interessante. Quer dizer que ele tem espírito e alma. Por que querer negar? Por que querer entronizar que só no ser humano tem corpo, tem espírito e alma? Por quê? O que é que se ganha com isso? É mais uma vaidade debaixo do sol que se manifesta. Agora, vamos entender o seguinte: o simbólico exemplo que está aí nos textos, o símbolo que está, a fábula que fala de Adão e Eva, estando nu e depois se cobrindo, não está falando numa matemática caminhada, não está falando num percurso de degraus, não, está falando que vocês podem comer de qualquer árvore plantada, simbolicamente. Agora, não está falando que o espírito e a alma tem que passar por este, aquele, até chegar no humano. Não, isso não está dito. Em nenhum lugar realmente nós vamos ver base verdadeira para afirmar isso aí. Entrou no humano, está no humano. Se não entrou no humano, pode estar usando uma outra roupa. Agora, que esta alma e esse espírito têm caminhada de milhões e milhões de anos, isso é indiscutível. Ninguém tem dúvida. Nós trazemos traços muitas vezes e lembranças, parece que nós queremos nos lembrar, e algumas pessoas trazem traços físicos às vezes que lembram determinados animais, aves, no rosto, na expressão facial, nariz, isso, aquilo, algum animal. Lembra algum animal, até no comportamento de alguns, lembram alguns animais. Isso não é menos nem mais, isso é apenas uma vivência que o espírito executou. O espírito e a alma experimentaram esse alimento. Só que quando chega nos textos bíblicos, nós vamos ver que quem está comendo tudo isso é o Espírito que eu dei agora, Cristo. Ele está se alimentando dessas energias. Por quê? Porque essa alma e esse Espírito que vem ao mundo, para ele, é chamado de pão. Por isso o exemplo de Jesus: eu sou o pão. Lembrai de mim quando partires o pão. Meu corpo é o pão. É símbolo, porque alimenta esse espírito. Tanto o esquerdo quanto o direito vai alimentar esse espírito superior. Ele não tem distinção. Se ele criou o bem, ele cria o mal. Um não pode existir sem o outro. Como ele não aplica sentimentos como os humanos aplicam, e na próxima palestra eu vou mostrar para vocês, eu agora estou preparando um pouquinho o espírito de vocês, porque vai ser uma coisa que quem não estiver pronto até vai se assustar, vai achar terrível o que vai ser revelado, o que vai ser compreendido através da interpretação dos textos via o foco de luz da letra viva. Que o texto sem letra viva está no escuro.
Para mim está no escuro, para você também, você já entendeu? Se você não compreende, colocando o farol, o holofote da letra viva em cima do texto, para nada vale o texto. É mais uma historinha, mais uma fábula, mais uma historinha que às vezes é até infantil. Muito bem. Este grande jardim nada mais é do que uma arca de Noé, entre aspas, onde lá dentro tem cada casal de bichinho, simbolicamente falando, que a arca nunca existiu. Matematicamente, proporcionalmente é impossível. Não precisa ser muito racional para compreender isso. Não precisa ser muito conhecedor de cálculos matemáticos para fazer um cálculo básico e entender isso. Leia o livro nosso lá no Books, na internet, que Choveu Deus fala claramente e dá para entender. O livro Choveu Deus fala em poucas palavras, porque eu não acho necessário fazer tratados enormes de milhares de páginas para falar, para transmitir uma mensagem, se eu posso transmitir com meia dúzia de palavras. O mundo hoje funciona de outro jeito. Os jovens hoje na internet se comunicam com palavras encurtadas. Por quê? Porque é o caminho. Antigamente, para se falar uma coisa, era há tempos atrás, antigamente que eu digo, há décadas passadas aí, nossa, tinha toda uma poesia em cima de um negócio para se falar que a chuva é molhada. Até chegar numa chuva molhada, dava uma volta de encher 50 páginas. Para quê? Não estamos mais nesse tempo. Objetividade. O que vocês querem é entendimento. Vocês não querem uma vasta filosofia, uma vasta biblioteca. Não, vocês querem entendimento, compreensão. E é isso que a gente dá. É isso que a Letra Viva fornece. Quando eu falo a gente, eu estou me referindo à Letra Viva. Porque eu sou um humano como vocês. A única diferença que pode estar é que eu estudo isso há 40 e tantos anos. Quase 50 anos que eu estou em cima dessa Letra Viva. Muitos de vocês não têm nem isso de idade. Então a filosofia espiritualista, para mim, só tem sentido quando se sabe Letra Viva. É difícil você dizer que você é um filósofo espiritualista, porque filosofia é amor à sabedoria. Você não pode dizer que você é filósofo espiritualista se você não conhece Letra Viva. Você está se baseando em textos de fábulas, de fantasia. E chegar a uma conclusão real somente alicerçado em fantasia é difícil, é pouco provável. Melhor dizendo, é improvável. Eu tenho que conhecer o sentido das coisas. Então, quando nós temos essa luz que vem ao mundo, que é pão que desce dos céus, que é alimento, alguém está comendo este pão. Quando você começa a entender com clareza o significado, a maravilha, as chaves que são te dadas pela Letra Viva, os véus que a Letra Viva retira, você sente um sentido, quando você compreende coisas profundas, em você parece que vem uma sensação de saciedade, ou seja, de alimentado, de nutrido. Por quê? Porque esse pão que desce dos céus, vamos traduzir agora o que ele é? Esse pão que desce dos céus chama-se sabedoria. É o que alimenta. Não é um pão de farinha,
não é um pão feito de trigo ou de qualquer outra coisa. O pão é sabedoria. Esse é o alimento. Isso é o que alimenta. E a partir da hora que você nasceu, debaixo da regência no mundo cristão, você precisa entender os textos cristãos. E você compreendendo esse texto cristão, significa que você está seguindo as palavras, as pegadas de um mestre, que é simbolizado nessa história por um Jesus. Nesse tempo, nesse período em que você está encarnado, que você está passando por essa encarnação. É necessário você passar por 12 encarnações, por 12 matérias, para dar essa volta na roda da vida aí. Ou Ouroboros, serpente comendo o próprio rabo, fechou o círculo. Você tem que passar por essas 12, que simbolizam os 12 discípulos de Jesus, os 12 comedores de pão da sabedoria. Ou seja, é necessário que haja em você 12 encarnações voltadas para o mesmo alvo, o mesmo sentido. 12 manifestações. Uma, vamos passar isso para o zodíaco terrestre para você ter mais fácil entendimento. Não que isso seja absolutamente assim, mas só para você ter mais entendimento. Então, quando você está debaixo de uma regência na sua alma e espírito de Áries, enquanto em Áries não se completar o que é necessário como alimento para a alma e para o espírito de sabedoria, você não cumpriu aquela encarnação, aquela etapa. Você tem que cumprir as 12, por isso que signos são diferentes, as 12 casas zodiacais, para fazer essa roda da vida se fechar. No lado de cá funciona do mesmo jeito. O casal do lado de cá vai para a luz, para em busca da luz. Quanto mais luz tem, mais quer. E o do lado de cá vai em busca das trevas, da escuridão. Quanto mais tem, mais quer. O casal do lado de cá, o alimento dele vai ser o vício, a sensualidade, as drogas, a mentira. Tudo que for mundano é o alimento do casal do lado de cá, que divide nosso ser, nosso corpo. E o alimento do lado de cá vai ser sabedoria. Quanto mais sabedoria, mais se afasta das drogas, da mentira, do erro, do engano, da promiscuidade, da sensualidade, das vaidades. Quanto mais essa luz manifestar, esse diminui. É necessário que um suba para o outro descer. Se subir o lado de cá, esse outro desce. Se elevar esse, o outro desce. Isso estão em todas as palavras simbolicamente desse mestre Jesus. Nós só estamos repetindo nesse tempo aqui. Eu apenas estou repetindo. O Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. O Pai é o mesmo. Entendeu? A gente só repete em um tempo atual o que foi falado em tempos atrás, em outras épocas, por outros e por outros. Então, se você nascesse na época do Sansão, o Sansão seria o seu símbolo. Entenderam? É símbolo. Em outras épocas, outros símbolos. Em Osíris, no Egito, outro símbolo. Não tinha conflito com o irmão? Na história egípcia. É igual. No planeta Terra inteirinho. Se você abrir letra viva, você vai ver todas as manifestações que vieram para
a mente humana, todas as manifestações de entendimento interligadas. Entendeu? Isso é o que a letra viva concede, a compreensão que a letra viva permite. Então, muitas vezes, o ser humano não busca o entendimento de como está ele. Ele precisa analisar quem casou com quem. Porque se este espírito do lado de cá, simbólico Jesus, tivesse como esposa uma que não tivesse se arrependido do mal, haveria uma divisão no meu raciocínio, na minha lógica, no meu entendimento. Então, a minha alma, por isso que vocês falam, interessante, quando a gente vai buscando espiritualidade, quanto mais a gente vai entendendo, mais a gente vai, as coisas materiais parece que vão perdendo sentido, vai diminuindo o interesse. Por quê? Porque a Maria Madalena está se arrependendo da materialidade, simbolicamente está se arrependendo da vaidade, é o lado da vaidade, a metade da vaidade num corpo, num casal. Vai se arrependendo, então cada vez mais ela se aproxima mais do mestre, dela. Entenderam? O contrário acontece com o lado oposto. Muito mais, cada vez mais materialidade, apego às coisas materiais, cada vez mais materialista. Enfim, o mundo é uma vitrine fantástica, é um shopping center fantástico para essa manifestação, para essa outra metade. Entenderam? Em cima dessa outra metade, ele monta a igreja dele, que não é humana. Por isso ele falou: Pedro, vá longe de mim, Satanás. Ele deu esse exemplo. Então, aí você fecha, compreendendo que cada encarnação, cada entrada que a alma e o espírito dão, que são um só, alma e espírito é um só, juntos, né? São ambos um parte do outro. Cada entrada que eles dão em algum ser, eles passaram a se vestir. E quando encerra aquela vida que aquele ser animal morre, nu eu vim ao mundo e nu eu vou sair, e nu eu volto. A condição do espírito e da alma é a eterna nudez. Quer dizer, é nunca ter corpo. Nunca ter corpo físico, nunca ter uma roupa que cobre. A eterna nudez simboliza que eles são energia. Entenderam isso? Nu eu vim ao mundo e nu eu volto para o Pai. Lógico. Por quê? Ele veio do reino do Pai, é nu, não tem corpo. Por isso muitas vezes, a minha colocação de que para de idolatrar esse negócio que do lado de lá tem corpo. Não pode. Se você vai para o mundo espiritual, não pode ter corpo. Senão você não volta nu. Senão você não voltou para o Pai. Você ainda está na matéria. Esse vício de para tudo dar um formato, um invólucro, uma imagem, isso pertence ao humano. O humano não consegue raciocinar sem colocar uma figura, uma imagem, uma representação em alguma coisa. É difícil para vocês imaginarem o nu, o voltando nu. Muitos não conseguem. E muitos, para imaginar nu, vai querer imaginar um ser nu, um humano nu. E o nu que a gente está falando aqui não tem nada a ver com o corpo humano. É nu sem corpo humano, sem corpo físico ou sem corpo animal. Tanto faz. É nu. Nu eu vim para esse mundo e nu eu saio desse mundo. Lógico. Mais lógico e mais fácil do que isso é impossível. Não tem como falar, passar uma compreensão tão clara e objetiva como essa. Não tem outro meio. As palavras
criam vida com a letra viva, elas viram palavras de fogo, de vida. Então, nu eu vim para esse mundo e nu eu saio dele. Quem está falando em mim? É o Espírito e a minha alma, os dois em um. Todos nós vamos sair nus. Iremos sair nus. Nenhum de nós vai sair daqui com corpo, com vestimenta. Entende? Quando veio para este mundo, simbólico, voltando ainda ao exemplo de Adão e Eva, na simbologia, na fábula, nós vamos ter lá em cima o crístico e aqui embaixo o Cristo, que não tem sentimentos, né? Ausente de sentimentos porque é espírito, puro espírito, né? Muito bem. Por isso que quando ele mostrou o jardim, ele falou: ó, eu plantei todo esse jardim. Nós estamos falando de quem se manifesta aqui embaixo, hein? Plantou o jardim. Cada árvore aí tem um fruto que vocês podem comer. Só que quando ele voltava lá, o Adão e Eva se escondiam e falavam: não, nós nos escondemos de ti. Por quê? Porque nós estamos nus, estamos com vergonha. Então, para se apresentar para ele, precisava de uma roupa de peles. Quem não entender isso? Então, nós temos duas figuras aí, a Cristo e a Crística. Para essa do Cristo, que dirige tudo isso aí, precisa se apresentar para ele sem nudez. Não pode se apresentar para ele nu. Para falar com ele, se apresentar para ele, etc e tal, precisa de roupa. Dá para entender, né? É só ler um pouquinho de texto bíblico aí, mesmo a letra morta vai permitir você entender com essas pistas, com essas retiradas de véu que foi dado. Eu vou encerrar por aqui. Eu acho que tem muita matéria para se pensar. É necessário todo aquele que busca entenda que buscar coisas espirituais profundas, entendimento espiritual profundo, exige muita reflexão, exige muita liberdade de se pensar. Exige principalmente você arrancar as amarras religiosas, seja lá do que for, de qual crença for, para não confrontar, não brigar. Não é necessário brigar com nenhuma religião, não é necessário discutir com nenhuma religião, não. É necessário apenas compreender onde nasceu, por que nasceu, de que forma nasceu. Na próxima semana eu vou abrir para vocês o mais impressionante, será retirado o véu do mais para mim, nesses 40 e tantos anos, é o mais impressionante, o mais elevado, o mais profundo de todos os capítulos, de todos os textos que eu até hoje pude retirar o véu, nos livros bíblicos, nos textos apócrifos ou não, pseudoepígrafes, seja lá qual for. Mais impressionante de todos para mim é Eclesiastes 9, mas eu só vou abrir na próxima semana. E sobre ele será escrito um livro também. Eu vou colocar matéria. Eu só vou ler o versículo 17, página 604, na Thompson. Versículo 17 de Eclesiastes 9. Para vocês entenderem bem a fundo o que é a letra viva. Está dizendo assim. Está escrito assim, nesse texto. As palavras dos sábios devem
em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor que domina sobre os tolos. O barulho da letra morta e o silêncio da letra viva. O barulho que a letra morta faz e o silêncio da letra viva. Está nesse versículo aí. O tremendo burburinho, movimento, as coisas, esse acontecimento, aquele, isso aqui, que a letra morta faz. O silêncio seria sabedoria, silêncio. O silêncio é sabedoria da letra viva. Quando a gente falar em sabedoria, precisamos separar. Não estou falando aqui de sabedoria humana. Eu estou falando da linguagem dos espíritos, a língua dos viventes. Por quê? Porque a terra dos viventes, o mundo, terra não, perdão, não é esse o termo. O mundo dos viventes é um, é celestial. E o mundo dos que morreram é outro. Esse Cristo veio para o mundo dos mortos aqui também manifestar, junto com o filho dele, simbolicamente. O crístico está no mundo dos viventes, que é o céu, não é terra. É celestial, não é físico, não tem nada de matéria. Onde tiver aparência física, não é reino dos viventes. Onde tiver algum contorno, alguma aparência física, está ligado. Estolo seria a matéria, né? A encarnação. Está ligado a corpo e alma. Entenderam? Então tudo que tem aparência está representando o mundo terrestre. Tudo que tem forma física, contorno, está representando o mundo terrestre. Está ligado e atado a ele por um cordão ou uma corrente, ou uma algema. E quando essa algema, esse cordão, essa corrente é rompida, perdeu-se a aparência. Entrou para o mundo dos viventes. Não tem mais aparência. Não tem mais cor, não tem mais sentido ter aparência. Isso é só no mundo mortal, físico, material. Então eu acho que é um tempo agora de um grande passo na espiritualidade, de dar um grande passo, um grande avanço na espiritualidade. Tirar aparência, tirar figura, tirar fotografia. Porque a espiritualidade tem se perdido muito atrás desse negócio. Ah, lá teve um efeito assim, assim, vamos fotografar. Ah, lá teve efeito de um espírito, vamos fotografar. Ah, lá teve efeito de uma alma, vamos fotografar. Lá teve efeito de uma entidade, vamos fotografar. Tudo que for fotografado e constatado com aparência está manifestado só aqui na Terra. É impossível no éter existir aparência. Assim como você não enxerga agora a aparência do seu pensamento. Simples. Ah não, mas alguns já estão fazendo experiências que os pensamentos criam contorno no mundo material. Mais uma vez vai para o mundo material. Ah, mas o pensamento, a força do pensamento cria imagens em foto, em fotografia, mundo material. Vamos sair desse mundo material. Esse é o grande passo que precisa ser dado. Vamos nos considerar, vamos nos ver, vamos procurar enxergar sem olhos humanos. Porque para ver aparência precisa bicho, precisa olho. Sem olho, como é que você vê a aparência? Fecha ele, vê se você enxerga. Ou tira ele, você enxerga. Não, mas quem perdeu a visão enxerga imagens. Enxerga imagens que estão na memória e que um dia foram vistas. É impossível enxergar aquilo que você não conhece.
ou tenta-se adivinhar por descrição. Olha, o negócio é quadrado, é um lado assim, sobe um, vira um, sobe um. Então ele forma na cabeça dele uma imagem, mundo material e físico. Um grande passo tem que ser dado pelos espiritualistas mesmo, que todos nós somos espiritualistas. Se nós acreditamos no Espírito, nós somos espíritas. Eu costumo discutir isso com muita gente nesses termos, por quê? Porque se você acredita no Espírito Santo, você é espírita. Se você acredita no Espírito, você é espírita. Se você acredita que Deus é Espírito, você é espírita. Então precisa ter cuidado com essa palavra colocada, porque senão a pessoa puxa essa palavra só para um lado. Eu sou espiritualista, eu acredito no Espírito. Todos nós somos espiritualistas, porque acreditamos no Espírito. E se você acredita em Deus, você é espiritualista, porque está escrito que Deus é Espírito. Amai a Deus em Espírito. Agora, como é que eu vou amar a Deus em Espírito se eu dou uma forma física para Ele? Então eu estou amando Deus em matéria, porque eu dei uma forma física, um contorno. Pus Ele sentado num trono de ouro, pus Ele andando numa rua de diamantes, pus Ele com barba branca, com cabelo comprido, ou com uma fisionomia boa, ou com isso, ou com aquilo. Então eu estou amando aparência, matéria, estou idolatrando a matéria. Agora, como é que eu faço? De que forma facilmente você consegue imaginar ou visualizar uma coisa sem forma, sem aparência, sem nada? Veja um gás na sua frente aí, está vendo? Veja a atmosfera que está na sua frente aqui, está nesse ambiente, você está vendo? Mas nessa atmosfera tem energia, tem espírito. Então aqui está Deus. Aqui está Cristo, crístico. Aqui está Deus, aqui está a energia de Cristo. A energia, não a aparência. Pronto, estou olhando aqui, não estou vendo nada, estou vendo Deus. Entenderam o que eu quero dizer? Estou vendo Deus, por quê? Porque eu não estou vendo nada. É o mais próximo que você chega de Deus, quando você não vê nada, quando você não vê aparência. É o mais próximo que você pode chegar de Deus, é não ver aparência, não ver forma física. Possível existir algo mais próximo. Então a espiritualidade tem que dar esse passo grande, se libertar desses conceitos. Você fala para uma pessoa, pensa em Jesus. Primeira coisa que ela fala, cabelo comprido, barba, um rosto assim, pele clara, aparência, que um dia alguém inventou e pintou, fabricado por uma outra cabeça, que não viu ele, não tem fotografia dele. E se ele não era nem um pouco parecido com isso? Esse simbólico Jesus falado. Mas as pessoas, quando fala, pensa, a primeira coisa, ela pinta um quadro na cabeça dela. E aí passou a idolatrar imagem. Olha como é difícil o ser humano se libertar das imagens. Por isso nós estamos no mundo das imagens. Estamos passando essa encarnação que nós estamos vivendo no mundo das imagens. Só que o que está em mim e o que está em você agora, pensando, veio nu e vai sair nu. E aí, como é que faz? Não tem mais imagens quando sair. E como é que faz? Eu não estou te pedindo nenhum absurdo de conclusão, de raciocínio, de lógica. Não, estou te falando o real, que está escrito nos textos, que você percebe que tem profundidade, porque não é qualquer texto que tem profundidade. Eu já falei que nós temos que separar o joio do trigo, o que tem dedo humano do que não tem, o que é inspirado do que não é. Vou dar um exemplo.
Nós temos, muitas vezes, exemplo de pessoas que dizem conhecer textos e apenas são decoradores de textos. Nós precisamos separar o decorador de texto daquele que tira o véu do texto. Nós temos muitos e muitos, porque decorar texto é muito mais fácil do que tirar o véu do texto. Isso eu posso afiançar para vocês. Porque para tirar véu você precisa se libertar. Você precisa se libertar de conceitos, de dogmas, daquilo que foi imposto, senão você não tira véu. Então o passo grande que tem que ser dado é esse. E pensar no seguinte: a verdadeira inspiração, o verdadeiro entendimento, não pode ser lastreado e baseado apenas na cabeça e palavras de alguém que falou lá atrás. Se alguém lá atrás falou alguma coisa, lá atrás, não importa quem seja, quantos anos se passaram, etc e tal, se alguém falou alguma coisa, ele usou palavras humanas, ele estava materializado. E se escreveu, usou textos. E esses textos foram escritos em letra morta, por palavras, em idiomas, em línguas, etc e tal. Por símbolos ou sinais, não importa. Foi passado para algum documento aquilo. Uma cabeça pensou. Se uma cabeça pensou, uma fonte passou aquele pensamento. E se essa fonte passou aquele pensamento para aquele ser, essa mesma fonte você tem direito a ter acesso a ela. Então, ao invés de alguém vir para você, ou você pedir para alguém interceder por você junto a esta fonte, por que você não tira de lado essa preguiça ou essa falta de confiança e você mesmo vá direto à fonte? Ao invés de você pedir para alguém buscar água para você beber, por que você mesmo não vai buscar essa água e colhe ali do melhor jeito que você quiser, escolhendo o lugar da fonte, etc e tal? É esse caminho que a espiritualidade tem que dar. Esse passo grande que a espiritualidade tem que dar. Tem que desenvolver esse conhecimento. Porque cada um de nós tem esse acesso. Ninguém veio com uma etiqueta premiada, dizendo que ele pode ou não pode te dar tal e tal e tal benefício espiritual. Por isso, quando eu falo, olha, os simbólicos, os textos são uma coisa. O simbolismo do texto é uma coisa e a realidade é outra. Quem é espiritualista mundial, não é espiritualista regional. Hoje você está no mundo cristão, aqui numa região cristã, num planeta cristão, aqui, no lugar que você nasceu. Mas o planeta em si tem outros conceitos espiritualistas e espirituais. Então você tem que ser aberto. Porque o que se manifesta aqui se manifesta no outro lugar do planeta, no lado oposto do planeta, é a mesma coisa. O espírito é um só. Ele não pode ser regional. Ele tem que ser universal. O entendimento tem que ser universal. E saindo da Terra, ele é cósmico, não tem mais, não vai ter mais aparência. Aí ele passa a ser divino. Divino no sentido de celestial, sem imagem, sem aparência. Então a grande pergunta para você está assim: você pode buscar, não peça para os outros ficar tirando para você não, porque no meio do caminho aquele que está trazendo a água pode deixar cair alguma impureza dentro, e você vai beber aquela água achando que é pura, e quem te trouxe
às vezes não tomou o cuidado devido e caiu alguma impureza. Entenderam ou não? Ou ele te trouxe aquela água numa caneca suja. E se você for buscar, você toma mais cuidado. Isso é espiritualidade verdadeira. Não é condicionamento, é liberdade. Ah, você está falando coisas contra religiões. Não, não sou contra nenhuma religião. A religião é o primeiro degrau que tem que pôr o pezinho para começar a subir. Por isso está escrito: Pedro, em cima de você que eu vou fazer o negócio. Nós acabamos de ler, está escrito. Não sou eu que inventei, está escrito. Só repetir. Então, é necessário entender que a religião foi quando você nasceu, seu pai, sua mãe te criou, etc e tal, você nasceu numa família, num berço lá que a família adotava uma determinada crença, e você foi crescendo, foi pegando experiências, etc e tal, depois você quis buscar as suas próprias experiências, etc, etc, andou bastante e tal, e se você não tivesse andado, você não estava hoje podendo entender letra viva, a alquimia, transformar o chumbo da letra morta em ouro da letra viva. Essa é a alquimia verdadeira. Transformar o conhecimento humano, que é o chumbo que pesa, em conhecimento espiritual, que é o ouro, que reluz. Saber que o sol de baixo recebe energia de uma luz acima dele, de um sol acima desse sol de baixo, do sol do mundo terrestre. Entenderam? Então é necessário refletir com abertura de entendimento, abertura de alma, abertura de espírito.